Neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente, quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente, quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz. Teu amor, quantos envolveu, tua paz, quantos acalmou, nos dois lados da vida, tantas almas despertou, confortando os aflitos, mostrando que o bem é o caminho, semeando o saber de hoje até o infinito. Enfrentado com a paz, abranda os temporais, com a fé que sustenta e que nada te detenha, e humildes pedimos a ti, ó Pai, teu auxílio, que sigamos unidos sem desfile.
agradecidos, nos proteja, que assim seja. Fonte de luz, paz e amor em Jesus. Fonte de luz, paz e amor em Jesus. Com amor enfrentado, com a paz abranda os temporais, com a fé que sustenta e que nada te detenha, e humildes pedimos a ti, ó Pai, teu auxílio, que sigamos unidos, sem desvios, agradecidos, nos proteja, que assim seja. Fonte de luz, paz e amor em Jesus. 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 Magno. Boa noite, pessoal. Quem esteve ontem no almoço à italiana? Muito pouca gente, não é possível. A gente fez a divulgação com tanto empenho, né? E o povo não compareceu aí, Heleninha. Próxima vez você tem que chegar lá na frente, chamar todo mundo. Vamos agradecer porque saiu tudo como planejado. Diversão, bingo, prêmios, sorteios e muita diversão, muita conversa jogada fora. E a gente descontraiu bastante. Agora vamos divulgar mais uma ação entre amigos. É um sorteio de uma cesta com chocolates. A venda na livraria, R$10 cada nome. Então, isso daí movimenta e faz a gente... ajuda a gente aqui na arrecadação da casa. Vou divulgando agora o grupo de estudos da Boa Nova. As reuniões têm por objetivo estudar o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec de forma simples, item por item, e é aberto a frequentadores e trabalhadores. Começou no dia 20 de fevereiro, mas acho que as inscrições ainda estão acontecendo e é um estudo também contínuo. Então, eu não vou dizer que não interessa o momento que você entra, mas a partir do momento que entra, vai pegar o bonde andando e vai assumir o ritmo. Então, às terças-feiras, das 8h15 às 9h15. As inscrições são direto na sala Herculano Pires, no segundo andar. O curso de formação de educadores espíritas interessados em educação do espírito e desenvolvimento da criança e do adolescente. Começou no dia 5 de março, também às terças-feiras,
Ele tem duração até o dia 25 de junho e das 8 às 9h30, na sala Doutor Maurício. As inscrições desse daqui, do Educadores Espíritas, são lá na livraria. Vamos, mais uma vez, divulgar o Encontro Amigo, o nosso apoio aos enlutados. A paz de quem se foi depende da paz de quem ficou. Então, sempre, né, gente? A gente sabe de alguém que está passando por isso, até mesmo nós, os espíritas, e de vez em quando, nunca é demais a gente dar um passo para trás, para de repente voltar a caminhar para frente. Então, nossos encontros são presenciais às quartas-feiras, das 14 às 15, na sala Herculano Pires, no segundo andar, ou online via Zoom, quarta-feira também, das 8 às 9h15. O ID e a senha a gente consegue lá na livraria. Então, vamos aos trabalhadores da noite. A expositora, nossa amiga Camila Mendes, ela vai falar conosco sobre o tema Bem-aventurados os Misericordiosos, capítulo 9, item 18, 19, 20 e 21. O Evangelho, a mensagem e a prece inicial, nosso amigo Sebastião. As vibrações do passe e as vibrações gerais, a nossa amiga Fátima Nunes. E as vibrações da água e a prece final, a nossa irmã Dirlene. Então, bom trabalho para todos nós. Boa noite a todos. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Causas atuais das aflições. As vicissitudes da vida são de duas espécies, ou, se quisermos, têm duas origens bem diversas que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora dessa vida. Remontando à fonte dos males terrenos, reconhece-se que muitos são a consequência natural do caráter e da conduta daqueles que a sofrem. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho, de sua ambição? Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, por mau comportamento ou por não terem limitado seus desejos? Mensagem do livro Ainda Hoje, de Chico Xavier. O homem é um mestre invisível, trabalhando aqui e aí. Uma espécie de conselheiro que nunca nos deixa de apoiar com as sugestões precisas à obtenção da felicidade. Amado Mestre Jesus, queridos mentores e irmãos espirituais aqui presentes, é com muita gratidão, é com muita alegria que agradecemos a estarmos aqui presentes e pedimos que potencialize a nossa capacidade de interiorizar os ensinamentos e as boas energias dessa casa. E que possamos refletir tudo isso nas nossas ações na semana que se segue. Que assim seja. Prontinho. Boa noite a todos. Primeiramente, agradecer a presença de todos, aqueles que estão com a gente online. Agradecer o convite de estar aqui, é sempre muito bom. E mais uma oportunidade de a gente estudar, né? O que a gente vai falar, com certeza, serviu primeiro para mim, eu não tenho dúvida nenhuma. Que a gente tem que estudar o tempo todo, tem que aprender o tempo todo. Afinal de contas, quantos anos se passaram e a gente continua aprendendo, né? A gente não para. E se falar que a gente não aprende todo dia uma coisinha nova, a gente aprende. E aí a gente está aqui para aprender mais um pouquinho, para escutar mais um pouquinho o Evangelho
e Jesus que nos trouxe tantas coisas lindas e que a gente ainda não aprendeu. Mas a gente está no caminho já, né? Acho que já é um pouquinho, já é uma evolução, quando a gente consegue pensar um pouquinho, quando a gente já consegue estudar, quando a gente está aqui, então a gente já está evoluindo todos os dias, né? É para isso que a gente está reencarnado, não é? É para evoluir, é para a gente estar sempre num caminho lá, nos degrauzinhos pequenininhos, mas a gente está lá. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre bem-aventurados misericordiosos, e nós vamos começar com uma lição que está lá no Evangelho. Caros amigos, sede severos convosco, indulgente para as fraquezas dos outros. Esta é uma prática da santa caridade, que bem poucas pessoas observam. Todos vós tendes maus pendores a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Então, para a gente aprender um pouquinho mais, vamos relembrar primeiro a indulgência. Facilidade para perdoar os erros cometidos pelos outros. Clemência, demonstração de perdão a um castigo, uma pena ou a uma ofensa. Então, quando a gente volta, é para a gente ser severo conosco e indulgente. Então, para a gente tentar ter clemência, paciência, tolerância com os outros. Não está falando que a gente não pode errar, não, que a gente vai falar disso também. Mas a gente pode mudar o outro, o próximo? A gente pode mudar quem? A nós. Ai, quantas cabecinhas assim, eu fico muito feliz. Porque a gente entendeu que a gente tem que nos mudar. Somos nós que temos que aprender. A gente pode contribuir, sim, para os outros, e a gente deve contribuir. Mas a primeira pessoa a se mudar somos nós. E essa reforma íntima que a gente bate na tecla é fácil? Porque se alguém tiver uma receitinha, dá para mim, por favor. Que eu vou querer, porque é difícil. Mas estamos aqui para isso, né? Mas aí a gente vai falar um pouquinho sobre a gente ser tolerante, aprender o outro, com um dos maiores ensinamentos que tem, que é bem curtinho. Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Tu, pois, que dizes? Aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Acho que a gente não precisa falar mais nada depois dessa lição, né? Porque justamente todos nós erramos. A gente está melhorando? Não. Olha, eu já consigo segurar um pouquinho quando eu vou falar alguma coisa no impulso, mas às vezes a gente ainda dá aquela quebradinha nisso e a gente vai para frente. Então, eu estava brincando que a gente devia assistir esse vídeo todo dia. Quando a gente vai falar, eu falo assim, nossa, a lição ele deixou, a gente só está aprendendo um pouquinho devagar, mas a gente está aprendendo. E nós olhamos para os nossos próprios defeitos, porque é tranquilo a gente falar assim, nossa, você viu aquele fulano? O que ele fez ontem, que absurdo que ele fez.
Lembra aquela prima, aquele almoço de família que a gente fala, sabe aquela prima lá? Você viu o que ela fez semana passada? Menina, vou te contar o que ela fez. Só que às vezes a gente esquece da gente olhar para a gente. Quem não consegue aceitar seus próprios defeitos, foca no defeito dos outros. E é difícil quando a gente pensa nisso, né? Que a gente fala assim, poxa vida, né? Eu poderia segurar um pouquinho para falar, já que eu também faço isso, eu também cometo erros, eu também posso me equivocar. Mas a gente pode sim lembrar, às vezes, um pouquinho e falar assim, olha, mas aquela vez que era para eu ter falado aquele comentário lá naquele café com as amigas, eu não fiz. Opa, valeu. Porque aí a gente para e olha para a gente mesmo e fala, ó, eu não fiz aquele comentário, tudo bem, veio aqui mas eu segurei. Aí você fala, ó, parabéns para mim. Não, estou no caminho lá porque o verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade. Então, não é o parabéns para mim. Eu fiz o que deveria ter feito naturalmente. Mas estou em evolução, não é isso que a gente sempre fala? Estou em estado de evolução. Estou aprendendo. Porque todo dia, como a gente fala, a gente aprende um pouquinho. E aí, quando a gente fala sobre esse estado, essa situação nossa de que a gente vai aprendendo sempre, todas as vezes, é que a gente olha para nós. Que a gente vai repetir todas as vezes que a gente estiver aqui, nós vamos falar sobre a reforma íntima. Nós vamos falar na mudança em nós, que é a principal. A dos outros é uma consequência. Quando a gente fala, alguém já testou, por exemplo, quando alguém está muito bravo e a gente fala calmo com alguém, e aí a pessoa dá aquela retraída e fala, não, tudo bem, está tudo certo, e a gente percebe a mudança do comportamento da outra? Alguém já experimentou isso? Aquela pessoa que chega brava e vem falando, aí você fala, nossa, calma, bom dia, está tudo bem. E aí a gente percebe que a outra pessoa, opa, eu mudei o comportamento dela através do meu? A gente tem essa capacidade. Pelo nosso comportamento, a gente pode mudar o do outro. E embora o coração humano seja um abismo de corrupção, sempre há alguma de suas dobras mais ocultas, o germe de bons sentimentos, centelha vivaz da essência espiritual. Ou seja, alguém é totalmente ruim ou totalmente bom? Não. Todos nós temos um equilíbrio, não temos? Estamos num caminho, como a gente falou, de evolução. Então, por pior o comportamento que seja da pessoa, ela sempre vai ter alguém que vai estar se preocupando ou que vai estar esperando por ela. Ah, mas eu não tenho ninguém. Ah, tá bom. Então, vamos lembrar do nosso mentor espiritual que está lá acreditando na gente sempre. Porque a gente dá um trabalho para a espiritualidade, não dá? Alguém já virou para o seu mentor e falou, ó, não desiste de mim, não, eu estou tentando, sério que eu estou tentando. Fica aqui comigo. E eles continuam com a gente. Então, sempre tem alguém. Por pior o comportamento da pessoa que ela tenha, sempre vai ter alguém que vai estar ali zelando. Na espiritualidade, que nunca desiste de nós, ou encarnados. Então, sempre vai ter lá, confia. Então, não existe. E aquela pessoa totalmente boa, ela pode perder aquele momento e perder aquele jogo de cintura, aquela pessoa que tenta fazer o bem, que tenta ser próximo, caridoso para outra pessoa, ela pode chegar naquele momento que ela fala, ixi, hoje não deu. Eu respirei fundo 3 vezes, mas eu não consegui. Pode ter? Pode, não pode? Todos nós estamos aqui aprendendo e seremos passíveis de erro. Será que eu sou bom? Eu sou mau? Ou eu sou apenas uma pessoa ruim fazendo coisas boas? Ou eu posso ser uma pessoa boa fazendo coisas ruins? É o equilíbrio. E o tempo todo a gente vai ter esse equilíbrio.
Mas sabe o que quando a gente dá essa escapadinha na gente, o que acontece, o que a gente não pode fazer? É se sentir culpado. Porque a gente está aprendendo. A gente tem que, sim, a gente vai cair, mas a gente vai tomar cuidado para não cometer novamente essas mesmas situações. Quando a gente escorrega numa ladeira, ela está molhada, a gente passou ali e escorregou. Choveu, e na semana seguinte eu vou passar na mesma ladeira. É o meu caminho para um serviço, é o meu caminho para um médico. Eu vou tomar um cuidado maior para não escorregar? Não vou. Eu vou tomar cuidado, eu vou usar um outro sapato, eu vou fazer uma outra forma, eu vou passar do lado, mas eu vou fazer de tudo para não escorregar naquele caminho. Não é isso? Então, é isso que a gente tem que fazer com o nosso comportamento. É passar do lado, é mudar a nossa forma, e para isso vai demandar mudança interior. Que é isso que a gente está fazendo. Resgatemos nossas dívidas, ajudando e servindo sem distinção. O próximo ajudado será sempre nosso advogado perante Deus. Alguém assistiu o filme Nosso Lar? Assistiu? Aí, bastante gente, que legal. No Nosso Lar, alguém lembra lá quando o André Luiz está lá no umbral, que ele está numa situação delicada, e aí uma prece de uma pessoa dá aquele acalanto para ele, naqueles momentos que ele está mais desesperado? A gente pode falar que aquela pessoa era o advogado dele perante Deus, porque ele estava lá aprendendo, evoluindo, e tinha uma senhorinha que ele ajudava. E ela fazia prece. Chegava para ele? Chegava. Imagina quantas preces, se a gente praticar o bem, imagine quantos serão os nossos advogados perante Deus. E aí, lembrando que a gente vai errar, e quando a gente vai errar, o que a gente vai fazer? Levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. É isso aí. É isso que a gente tem que fazer. E não o que a gente falou agora, nós não vamos sentir culpados. Nós vamos observar o nosso comportamento. Nós vamos olhar o que nós fizemos. E aí, daí para frente, nós vamos para cima, para que isso não aconteça novamente. E a tendência é que cada vez vá diminuindo. Eu sempre vou repetir em todo lugar que eu vou, e eu brinco dos 3 segundos e do copo de água do Chico. Alguém lembra do copo d'água? Eu acho ele ótimo, e eu vou falar, todo lugar que eu vou, eu sempre falo do copo d'água. E ando com a minha garrafa, que ela é importantíssima para mim. Então, é isso que a gente tem que fazer. Nós não somos perfeitos, como a gente falou aqui o tempo todo. Eu acho tão legal no Evangelho, quando ele fala assim, olha, a gente tem que alcançar, sim, uma evolução, a gente tem que alcançar coisas melhores para nós estamos aprendendo, porque automaticamente nós vamos para os outros. Mas também está falando para você o seguinte, vamos tranquilo, com calma e um passo de cada vez. Porque a gente está em um planeta de provas e expiações. E a gente vai caminhando. E aí no Evangelho ele coloca uma frase que a gente fica naquele dilema sempre, né? Se somos imperfeitos e temos tanto a aprender, a gente pode repreender o próximo? Alguém já imaginou numa frase dessa lá no Evangelho? Se alguém às vezes não lê o Evangelho, gente, dá uma lida, porque tem cada receitinha lá, para a gente aprender, se não precisar só da água, tem cada receitinha boa, que é o que a gente aprende todos os dias. Então, se a gente não é perfeito, a gente pode repreender o próximo? Porquanto cada um de vós deve trabalhar pelo progresso, e sobretudo, o progresso de todos, e sobretudo daqueles cuja tutela vos foi confiada. Mas, por isso mesmo, deveis fazê-lo com moderação, para um fim útil, e não como mais das vezes, pelo prazer de denegrir. Alguém conhece aquela pessoa que faz questão de chamar atenção na frente dos outros? Faz questão de falar assim, olha,
na frente de todo mundo, você não serve. E aí a gente para e fala assim, nossa, mas não tem jeitos e jeitos de falar? A gente fala isso para todo mundo, né? Fala assim, olha, a gente pode falar, mas como é que você vai falar isso? Como é que você vai falar dessa situação? Como que você vai se expressar nesse momento? Jogo de cintura é difícil? É difícil, porque a gente encara cada situação na vida, não encara? Cada dilema, cada coisa que você fala, nossa, como é que eu vou lidar com isso? Às vezes, no dia seguinte, o problema parece menor do que no dia. Então, respira. Amanhã, o exemplo de que no dia seguinte é muito mais tranquilo, eu estava lembrando agora. Alguém, por um acaso, olhou aquele grupo de WhatsApp e viu aquela mensagem absurda e fala assim, eu vou responder agora. Aí você escreve aquele textão. Aí você apaga. Fala, não vou mandar, não vou acabar com o almoço da família, não vou acabar com o encontro de amanhã no serviço, não, vou segurar. Aí no dia seguinte você lê de novo. E alguém já experimentou para ver que aquela mensagem que você leu no dia anterior não tem mais o efeito que no dia seguinte? Você fala, mas hoje não parece tão como foi ontem. Ontem parecia muito maior, muito mais cheia de coisa. Aí a gente fala assim, não é. Então, olha a diferença, o que a gente pode fazer se a gente espera um pouquinho. Então, a gente pode sim repreender. A gente deve, como ele está falando aqui, cuja tutela vos foi confiada. A gente repreende filhos? A gente repreende filhos porque a gente quer o melhor para eles. Não pelo simples fato de que a gente vai acabar com tudo. Então, é isso. A gente pode, de maneira moderada. E sendo assertivo, respeitoso, claro e empático. Essa palavra é sensacional, que é empatia. Ver a nossa intenção se é construir ou destruir. O nosso comentário vai servir para melhorar? Se a gente for fazer um comentário para melhorar, ok. Se for para denegrir, para a gente imaginar o que a pessoa vai ficar ruim, não. Porque depois a gente vai pensar, por que eu falei aquilo? Então é melhor não. Não conversar na frente das outras pessoas. Esse conversar que eu coloquei entre aspas, é a gente não chamar atenção. A gente pode chamar a pessoa de canto e a gente pode conversar com ela. São coisinhas assertivas que a gente pode fazer. Demonstrar empatia, se colocar no lugar de outra pessoa, quem está recebendo aquilo. E olhar o nosso comportamento para ver qual o motivo da reação. Porque às vezes eu posso simplesmente falar assim para a pessoa um absurdo e falar tranquilamente e a pessoa simplesmente sair daquele estado dela emocional. Então, o que a gente fez? Eu não fiz nada? Ok. Então, nós vamos tentar tratar com empatia a situação. Às vezes ela aguentou aquela carga. Quem não passou um dia que aguentou uma carga emocional tão forte que qualquer coisinha assim vira um pavio e explode? E aí eu fico pensando, por exemplo, quem trabalha, eu trabalhei já muito com o público o dia inteiro, que às vezes a gente fala um bom dia e a gente não recebe um bom dia. Olha uma coisinha tão pequena, que é um bom dia, mas que a gente pode fazer a diferença. Um sorriso faz a diferença para outra pessoa. Eu posso observar a imperfeição dos outros? Tudo depende da intenção. De certo, a ninguém é defeso ver o mal, quando ele existe. Fora mesmo inconveniente ver em toda parte só o bem. Semelhante ilusão prejudicaria o progresso. Ele não está falando que eu não posso olhar o que acontece. Ele está falando que eu posso sim olhar o que acontece. Mas eu tenho que olhar com atenção e cautela. Se a gente viver num mundo que tudo acontece é lindo, a gente também não progride. Se eu viver num mundo totalmente pessimista, daqui a pouco eu estou com só pensamentos ruins. Então, tudo, como a gente está falando aqui o tempo todo, é uma questão de equilíbrio sempre. O Evangelho deixa isso muito claro a
todos que a questão sempre vai ser o equilíbrio. Eu posso corrigir, eu posso ver, mas a questão é sempre o equilíbrio. Já? E aquele que note os defeitos do próximo, o faça em seu proveito pessoal, isto é, para se exercitar em evitar que reprova nos outros. Então, que a gente possa aprender com o comportamento como eu gostaria de me comportar, como eu gostaria de ser e como eu não gostaria. A gente pode aprender isso, sim. E lá no item, para a gente já estar já no finalzinho... É muito delicada essa questão e, para resolvê-la, necessário se torna apelar para a caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa só a ela prejudicam, nenhuma utilidade haverá em divulgá-la. Se, porém, podem acarretar prejuízo a terceiros, deve-se atender de preferência ao interesse de maior número. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever, pois mais vale caia um homem do que muitos a virem a ser suas vítimas. Em tal caso, deve pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. Está lá em São Luís, que ele coloca para a gente no Evangelho. A gente vê, às vezes, só uma situação que a gente está vendo muito comum hoje. Quando tem uma divulgação de alguma coisa, então alguém faz uma denúncia, e aí a gente percebe que aparecem muitas. E isso acaba com que outras pessoas se beneficiem disso, de uma situação que às vezes as pessoas viam de uma outra forma e hoje a gente encara de uma forma diferente do que era, para que todos tenham bem-estar comum. Então, hoje a gente está vendo muito isso, que é o quê? Que é o bem-estar de todos. Quando a gente avisa para alguém, olha, esse comportamento está prejudicando a sua equipe, lá dentro da sua empresa, ou esse comportamento que você chega todos os dias na sua casa e não está bom, a sua esposa ou seu filho estão se sentindo mal, a gente está visando o bem comum. Então, vamos lá para um videozinho rápido para a gente poder encerrar. Fala, vizinha, tudo bem? Como é que você tá? Opa! E aí? Cara, que bom te ver assim, acordando bom humor, sorrindo. Tudo bem? O que que manda? Vem cá, tem como tu me arrumar 5 emprestado, não? Cinquinho? Cinco reais? Não, um pouco mais, né? 5. Mais, tipo o quê? 50? Eu falei cinquentinha, eu falei 5. 5 é uma coisa, 50 é outra. Peraí, é 5? 5 mil 5.000? reais, que é o dinheiro nacional. Garoto, ainda é cinquinho, cincão? Cincaço, né, cara? Poxa, olha... Ah, Rebeca, tu não sabe como isso vai me adiantar a minha vida. Eu tô precisando Não, muito desse garoto, dinheiro. peraí. Eu não vou te emprestar esse dinheiro não, tá doido? Você não vai me emprestar? Rebeca, você vai me dar. Oi? Rebeca, você é um anjo. Cadê o João Kleber? É pegadinha? A sua tia, que Deus a tenha em bom lugar, deve estar tão orgulhosa de você pela Como é caridade. que você sabe que a minha tia desencarnou? Todo mundo sabe, Rebeca, essas paredes finas aí, todo mundo ouve tudo aqui na Todo vila. Né? mundo quem, ô Cardoso? Todo mundo você, né? Que é meu único vizinho de parede. Nada a ver, isso aí reverbera pra todo que é lado aí. Essas paredes tudo é oca, feita de pedra portuguesa. Ela é esponjosa. Saquei, tô entendendo, já entendi. Você ficou sabendo que a minha tia desencarnou? E te deixou dinheiro em penca, que eu ouvi tu falando. Foi. Que tia abençoada, gente. Olha, sua tia com certeza tá do nosso lado, do nosso lado, do nosso lado, de tão espírito de luz que ela é, por deixar para você perca de dinheiro para que você distribua entre as pessoas que precisam. Ô, Cardoso, você manca. Não vou te emprestar dinheiro nenhum, não. Acho que eu vou ficar aí emprestando dinheiro pra vizinho fofoqueiro. Cruz credo, sua ogra. Que grosseria. Vindo de uma espírita, me admira uma espírita. Eu sou espírita, mas não sou trouxa. Cadê a caridade, hein? O amor ao próximo. E não tem próximo mais próximo de você, que eu sou seu vizinho de parede. Caridade se faz pra quem precisa. Você acha que eu não preciso? Peraí, deixa eu ligar pra minha gerente do Santander. Fala com ela pra te fazer a minha vida como é que tá. Fala com ela. Vai fora, maluco. Vou falar com ninguém, não. Eu não vou te emprestar dinheiro e pronto, acabou. Eu, hein? Ah, Rebeca, tu sabe que não leva nada contigo quando tu desencarnar, né? Tudo fica. Tu vê tua tia? Penca de dinheiro, deixou tudo aí. Foi só o perispírito, cozinheira lembeira. Ô, Cardoso, me deixa. Vai resolver a tua vida. Eu, hein? Tá bom, mas olha só te digo uma coisa. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque serão pobres até que Deus mude isso. Outra coisa. Os humilhados serão execrados, exaltados.
que é o oposto de humilhados. Outra coisa, Rebeca, não se serve a Deus é o mamão. Tu anda muito atrás desse mamão. Deus é único, o mamão tem pra caramba. Sabe o que é mamão aí? Mamão aí quer dizer o quê? O dinheiro, o faz-me rir, que venha a nós o vosso reino. Tá? Esquece o mamão. O mamão te levará para o mamoeiro. Deus é brasileiro. Outra coisa. Tudo bem. Beleza, Cardoso, você quer muito esse dinheiro em penca, né? Não. Quer muito. Calma, calma. Não, todo também não, que eu não sou olhudo, eu só quero 5 só, já me resolve a vida. Toma. Que isso? Que planta é essa? Dinheiro em penca. Menino, a minha tia adorava planta, era mãe de planta, tinha um monte. E aí a família toda se dividiu, cada uma ficou com uma pra cuidar, em homenagem a ela, pra honrar, né? Eu fiquei com dinheiro em penca, mas agora é toda sua. Parabéns. Deve nem poder fazer uma salada com isso, né? Obrigado, Rebeca, muito obrigado. Deus te dê em dobro. Obrigada. Os amigos da Lu são sensacionais, né? E dá pra gente aprender bastante com os comportamentos ali, não deu? Deu pra gente observar, a gente cuidando um da vida do outro, olha que coisa bonita, né? Do dinheiro em penca. Deu pra aprender bastante, né? Mas a gente está aprendendo aqui todas as situações para a gente poder encerrar. Seja voluntário sempre a serviço de uma boa causa, liberte os seus melhores sentimentos diante de uma pessoa desafiadora, esteja aberto à aprendizagem que o coloque no lugar de outro, de modo a compreendê-lo melhor. Esteja disposto a mudar de ponto de vista quando isso significar a libertação das crenças limitantes. E eu vou pedir um exercício de 2 minutinhos para vocês. Eu quero que vocês pensem agora numa situação na qual faltamos com amor ao próximo. É só 2 minutinhos que eu quero só que vocês pensem numa situação. Aquela que a gente acabou se exaltando um pouquinho mais, aquela que a gente não deveria ter falado. Alguém lembrou da situação? Vocês lembraram de uma só? E agora eu quero que vocês fechem os olhos e se coloquem no lugar da pessoa que escutou, que recebeu tudo isso, para que a gente sinta também que a gente não tenha, que a gente pode mudar. Então, é isso. Que possamos sair com a lição da empatia e da assertividade aqui nos nossos corações. Que a gente possa lembrar paz e amor em Jesus.